Ser humano não é um fato, mas uma tarefa. Soren Kierkegaard. A vida, como Kierkegaard e muitos outros perceberam há muito tempo, é uma série contínua de desafios. Enquanto algumas pessoas desenvolvem traços de personalidade e padrões de comportamento desde tenra idade, que as ajudam a enfrentar as complexidades da vida com coragem, muitas outras são prejudicadas nesse sentido por modos de ser desadaptativos, recusando-se a enfrentar os inevitáveis desafios que estão em seu caminho. Esses indivíduos tendem a fugir e se refugiar em uma existência passiva, apenas para acabar com profundo arrependimento por uma vida que não viveram. O que separa os durões entre nós dos mais vulneráveis, porque algumas pessoas são visivelmente amaldiçoadas por padrões neuróticos de pensamento e comportamento, enquanto outras são relativamente livres dessas correntes pesadas? E, mais importante, por que é tão difícil abandonar os traços de personalidade que bloqueiam nossa felicidade? Neste vídeo, exploraremos essas questões focando no fenômeno psicológico conhecido como resistência, a incapacidade de muitas pessoas de fazer mudanças positivas em suas vidas. Para entender por que uma mudança significativa é tão difícil, devemos discutir o papel que nossa juventude desempenha em nosso desenvolvimento psicológico. Porque, embora o intenso debate caracterize grande parte do campo da psicologia, poucos negam o enorme impacto que nossa infância e adolescência têm sobre como funcionamos como adultos. O começo, escreveu Platão, é a parte mais importante de qualquer trabalho, especialmente para uma coisa jovem e frágil, pois esse é o período em que o caráter é formado, e as impressões ideais são mais facilmente obtidas. Milhares de anos depois, William Wordsworth ecoou esse sentimento com sua famosa citação: "A criança é o pai de um homem." As raízes de muitos dos padrões de pensamento e comportamento que desenvolvemos quando adultos remontam à nossa infância. No entanto, é importante reconhecer que os padrões que se mostram prejudiciais na velhice muitas vezes têm uma função adaptativa, quando os adotamos inicialmente, ajudando-nos a lidar com situações menos do que ideais em nossa juventude. Em outras palavras, muitas vezes nossos problemas atuais são soluções que criamos para problemas de vidas passadas. Esse fenômeno da solução se transformando em problema, ou como Sigmund Freud o descreveu, o modo de autodefesa se transformando em autopunição, é muito comum e pode ajudar a explicar por que agimos ao longo do tempo. Traços comportamentais e de personalidade que se tornam muito inibidos. A capacidade de prosperar. Por exemplo, uma incapacidade de se afirmar ou um nível inaceitável de timidez pode ser um traço adaptativo em nossa infância que nos ajuda a evitar conflitos com cuidadores abusivos. Essa característica só se torna desadaptativa se a mantivermos na idade adulta e aplicá-la a situações em que o potencial de abuso não existe. Assim, aqueles que sofrem da neurose mais grave, ou mesmo de alguma forma de funcionamento psicopático, não são tão defeituosos em nenhum sentido congênito quanto as vítimas de circunstâncias infelizes, além de seu controle. Observe quase todas as formas de sofrimento e disfunção psicológica crônica, escreve o psicólogo Michael Mahoney: vício, agorafobia, anorexia, evitação da ansiedade, bulimia, depressão, obesidade, paranoia e até esquizofrenia. Todos esses podem ser vistas como soluções caras e dolorosas. Muitas vezes são soluções de curto prazo para problemas de dor e significado. A solução torna-se um padrão arraigado e os benefícios imediatos são superados pelos custos de longo prazo. Mas, embora isso possa ajudar a explicar por que adotamos tais padrões de comportamento em primeiro lugar, porque os mantemos por muito tempo, depois de terem perdido qualquer valor de enfrentamento adaptativo. Em outras palavras, por que somos tão resistentes à mudança? O tema da resistência tem sido controverso há muito tempo, com alguns vendo-o como a questão mais importante no campo da psicologia. Por exemplo, Freud ficou fascinado com o potencial da hipnoterapia para o tratamento de pacientes no início de sua carreira, mas acabou abandonando a técnica e explica, porque escreveu o seguinte: a hipnose não nos permite reconhecer a resistência com que o doente se apega à sua doença e assim luta até contra a sua própria recuperação. No entanto, é esse fenômeno de resistência que sozinho torna possível compreender seu comportamento na vida cotidiana.
Freud acreditava que essa tendência a persistir em um estado mental doentio é impulsionada por um desejo inato de morte. No entanto, nem todos os que estudaram o fenômeno da resistência compartilham da visão pessimista de Freud sobre a natureza humana. Nas últimas décadas, tornou-se cada vez mais reconhecido que nossa resistência à mudança não é mal adaptativa, mas reflete um importante mecanismo de nossa existência, pois assim como nós, os órgãos corporais são resistentes a mudanças drásticas em suas funções, também, de acordo com a teoria da autopreservação da resistência, nosso senso de identidade é imune a mudanças drásticas e por razões importantes. Precisamos de um senso coerente de identidade para funcionar adequadamente e, embora às vezes desejemos poder mudar nossas personalidades com a mesma facilidade com que trocamos de roupa, isso é na verdade uma maldição, e não uma benção. Ter um senso de identidade tão fraco pode dificultar nosso funcionamento adequado no mundo. E, de fato, muitos distúrbios psicológicos, como o transtorno de personalidade limítrofe, são o resultado de uma incapacidade de manter um senso de identidade coerente. Assim, o fato de mudar elementos centrais de nossa personalidade ser uma tarefa difícil é, a esse respeito, visto como uma característica adaptativa da natureza humana, ou como Mahoney explica. Muitas pessoas não mudam, ou não mudam muito, porque somos criaturas inerentemente conservadoras. Não é nossa culpa. Não é nenhuma surpresa que a expressão esteja em nossas vidas mentais. Nós não apenas buscamos ordem, nós precisamos de ordem. Nós nos organizamos em sistemas de atividade, e muitas vezes somos muito protetores de nossos próprios padrões. Embora nossa resistência à mudança seja autoprotetora, ela não impede nossa capacidade de mudar, muitas vezes de forma dramática. Não somos prisioneiros da infância, e nossa capacidade de mudança continua ao longo de nossa vida adulta. No entanto, a teoria da resistência à autopreservação enfatiza que a mudança não é fácil, e muitas vezes requer esforço sustentado por um longo período de tempo. Além disso, à medida que tentamos mudar, é natural passar por períodos de fortes emoções, como ansiedade, medo, depressão e dúvida. No entanto, esses sentimentos não devem ser tomados como sinais de que estamos necessariamente no caminho errado, ou que nossas tentativas de mudança estão fadadas ao fracasso. Mas que devemos reconhecê-los pelo que são um senso de ordem e expressão natural, de a necessidade de ordem, é a coesão social, nossa vida mental. Mas mudar não é fácil, mas muitas vezes não mudar, não enfrentar os desafios da vida, só trará mais dor a longo prazo. Podemos esperar uma saída fácil na vida, mas agarrar-se a essa esperança provavelmente terminará em decepção. Em vez disso, devemos ser sábios em olhar para a vida como ela é, uma jornada às vezes emocionante, às vezes perigosa e muitas vezes incerta, ou como Fitzjames Stephen poeticamente colocou. Em todas as transações importantes da vida, todos nós temos que dar um passo de gigante no escuro. Que escolhas fazemos, estamos em risco, e em caminhos que podem ser enganosos. Se ficarmos parados, morreremos congelados. Se tomarmos o caminho errado, seremos despedaçados. Claro que não saber se tem alguma coisa certa. O que devemos fazer? Seja forte, seja feliz. Faça o melhor, espere pelo melhor, aceite o que está por vir. Não podemos enfrentar melhor a morte, se ela acabar com tudo.